Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. E, na verdade, a palavra que eu vou compartilhar com você, o Senhor me deu há um tempo atrás. Eu fui ministrada por esta palavra. O Senhor falou muito ao meu coração através desse texto. E eu tinha várias anotações a respeito desse texto. E quando eu estava orando, perguntando ao Senhor o que é que eu deveria falar nessa noite, o que Ele tinha para falar através da minha vida para o seu coração, para o nosso coração, o Senhor me trouxe novamente essa palavra. E eu senti que era ela que eu deveria ministrar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Nós não oramos por esta palavra, mas oramos pelo nosso coração, porque a tua palavra por si só já é abençoada. Deus, mas nós te pedimos que o nosso coração, que o coração de cada pessoa que está sendo ministrado por esta palavra, através das redes sociais, Senhor, que o coração dessas pessoas se transforme numa terra fértil, Senhor, para que essa palavra possa ser semeada e possa frutificar. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Pai, aos nossos corações. O nosso coração é teu. E nós queremos, Senhor, que ele seja cheio pela tua presença nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto fala de um momento em que Jesus foi ao Getsêmani, né? Esse texto, ele precede a crucificação de Jesus. E pelas palavras que Jesus falou nesse texto, não era um dia muito agradável. Ele não estava muito bem. E justamente eu coloquei como tema dessa mensagem: Ei, eu não estou bem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E eu gostaria de começar refletindo nessa palavra, contando para você uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. E foi que um dia eu saí da minha casa e eu não estava bem. E eu me dirigi a essa igreja. Eu fui criada neste local. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha apenas 4 anos de idade. E esse local faz parte da minha vida, é a minha casa. Mas houve um dia na minha vida em que eu não estava bem. A minha alma estava angustiada. E eu vim para essa igreja e eu me sentei no primeiro banco. Eu costumo me sentar bem aqui à frente, como aqueles que me conhecem sabem. E a minha vontade naquele dia era apenas chorar. Mas a minha mente e os meus pensamentos não permitiram com que eu derramasse a minha alma naquela noite. E eu segurei aquele choro, e eu segurei aquela tristeza. E sabe o que aconteceu? Eu voltei para casa me sentindo muito mal.
Eu perdi a oportunidade naquela noite de ser ministrada pelo Senhor, para que aquela angústia que estava no meu coração pudesse sair. Simplesmente porque eu não tive coragem de dizer: Senhor, eu não estou bem. Ou falar para as pessoas que me conhecem e que talvez já haviam percebido no meu olhar, nas minhas expressões, que eu não estava bem. E quantas vezes, assim como eu, você também já não teve essa experiência de não estar bem, não estar se sentindo bem, a sua alma está tomada de angústia, mas você faz de conta como se tudo estivesse bem. E mais além, as pessoas te perguntam: como você está? E você diz assim: tudo bem, graças a Deus. E muitos de nós, eu acredito que a maioria, ou quase todos nós, melhor dizendo, conhecemos aquela expressão: ora, com Cristo no barco, tudo vai bem. Já temos um jargão. A verdade é que durante muito tempo nós fomos ensinados, nós crescemos dentro de uma mentalidade em que, se nós temos Jesus, tudo está muito bem. E não é verdade, Fernanda? Jesus não transforma todas as coisas? Sim, Ele transforma todas as coisas. Mas nós também conhecemos uma história de um momento em que os discípulos estavam no barco e Jesus estava com eles. Mas o que aconteceu naquela história? Houve tempestade, os discípulos tiveram medo e até mesmo uma sensação de morte veio sobre eles. Nós não vamos estudar esse texto hoje, mas se você abrir essa história na Bíblia, você vai ver que os discípulos falam assim: nós vamos morrer. E Jesus estava no barco. Quantas vezes você não está sorrindo, mas o seu coração está despedaçado? E eu queria fazer para você uma pergunta que uma vez me fizeram, e desde então eu reflito muito nessa pergunta, que é: como está a tua alma? Como está a tua alma nesse momento? Como está a tua alma nesse momento em que você está em casa e não sabe aonde o seu filho está? Que você está em casa, mas não sabe aonde o seu marido está? Como está a tua alma nesse momento em que você não sabe o que é que vai colocar à mesa para dar de comer aos seus filhos nessa noite? Como está a tua alma quando você liga o jornal e as notícias são todas ruins? Como está a tua alma? Como você se sente? Como está o teu coração? O que é que vem ao seu coração? Qual é o sentimento que você tem dentro de você nessa noite? Precisamos reconhecer que quando não estamos bem, isso não é falta de fé. Eu dizer não, tudo está bem porque Jesus está no barco. Eu posso apenas falar essa frase como uma repetição. Ela pode apenas ter se tornado um jargão na minha vida. Mas eu posso dizer: olha, os tempos são difíceis, mas eu acredito que Deus irá transformar essa situação. Eu acredito que o melhor de Deus para a minha vida está por vir. Isso é fé. Isso é fé. Porque eu não estou vendo, mas eu declaro que eu creio que o melhor de Deus está por vir. A Bíblia fala que fé, Deus vai chamar à existência as coisas que não existem. Então, talvez nesse momento você esteja vivendo uma situação bem difícil na sua vida.
E eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa carregar um fardo e fingir que tudo está bem para demonstrar que você tem fé. Não, não é isso que Deus está cobrando de você. Não é isso que Deus quer de você. O que Deus nos fala nessa noite é: filhinho, filha, eu sei que está doendo, mas confia, porque eu estou contigo e eu vou fazer algo grande e vou fazer nova todas as coisas. Amém? Isso é fé. Não é negar a realidade. Mas é eu acreditar que, embora exista uma realidade, esse Deus que é poderoso pode transformar todas as coisas. E eu queria fazer um alerta a você. Tenha cuidado para não colocar esse peso sobre a vida das pessoas. Quantas vezes nós já ouvimos alguém falar que não está bem, que está passando por lutas, e nós pensamos assim: mas será que ele tem orado? Será que ele tem lido a Bíblia? Não vamos julgar, queridos. Não julguemos as pessoas. Como será que eu e você reagiríamos se um dos nossos pastores subisse a esse púlpito um dia e dissessem assim: igreja, hoje eu não posso ministrar porque eu não estou bem. Eu vou me sentar porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu acredito que muitos de nós iríamos pensar: mas como assim o pastor não está bem? Como pode? O pastor não está bem. E eu quero compartilhar uma outra experiência com você que eu vivi. Eu, no ano passado, devido a toda essa situação de pandemia, todas as mudanças que nós tivemos que enfrentar nas nossas vidas, eu tenho total consciência de que eu não fui a única, mas muitos, eu tive uma reincidência de uma crise de ansiedade e síndrome do pânico. E quando você tem uma síndrome de ansiedade e a síndrome do pânico, é muito doído quando você está lutando para vencer aquele momento e alguém vira para você e fala assim: você precisa ser forte, você tem que reagir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe algo que a pessoa que enfrenta numa crise de ansiedade, é a luta, é o desejo de sair daquela situação. Quem já passou por isso sabe, não é verdade? Então, queridos, quando eu viro para alguém que está sofrendo de ansiedade, de depressão, e fala assim: você precisa lutar, você tem que se levantar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Eu não estou ajudando essa pessoa. Eu apenas estou jogando sobre ela mais um peso. E eu creio que se Deus está trazendo isso para nós nessa noite, é porque Ele quer trazer consciência de que, primeiro, se eu estiver enfrentando uma situação como essa, eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso carregar um fardo, eu não preciso levantar todos os dias e falar assim: não é possível, eu não tenho fé, onde está a minha fé? E também não é preciso que você, que convive com uma pessoa que enfrenta um momento difícil, que você vire para essa pessoa e fale assim: você precisa lutar. Tenha certeza de que o que essa pessoa mais tem feito é lutar. Por isso ela chegou num nível de ansiedade tão grande. Sabe o que acontece? Nós precisamos incentivar as pessoas. Nós vivemos numa sociedade em que nós cobramos a perfeição, cobramos o controle de todas as coisas. E aí, ao invés disso, de nós sermos bênção e sermos abençoados, nós acabamos afastando muitas pessoas de nós. Não, eu não posso falar com ela porque o que ela vai pensar? Não, eu falar com a Fernanda, esposa de um dos pastores, que eu não estou bem, não. O que ela vai pensar de mim? Querido,
Querida, não carregue esse fardo sozinha. Você tem alguém para te ajudar. Nós somos uma família. E numa família nós temos liberdade para falar. Ah, não é bem assim, mas deveria ser. Eu quero encorajar você nessa noite a abrir o seu coração. A nossa sociedade, ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão estabelecido. Líderes, pastores, pessoas de destaque, elas precisam ser perfeitas. Elas precisam ter tudo baixo controle. Só que todos nós, ninguém está isento disso. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. E todos nós vamos viver momentos em que perderemos o controle de alguma situação. E se nós não tivermos essa palavra muito clara, nós corremos um sério risco. E deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando nós queremos ter o controle total da nossa vida, quando nós não admitimos que não estamos conseguindo, que nós precisamos de ajuda, nós estamos caminhando mais para uma depressão do que para a solução desse problema. Jesus falou para os seus discípulos: eu não estou bem. Eu não estou bem. Lá no versículo 38, nós lemos assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Talvez você se sinta assim nessa noite. Olha, eu acho que na verdade o melhor mesmo para mim seria morrer. Seria que o Senhor me chamasse. Eu ouvi algo muito interessante, que muito crente diz que não é um suicida, mas na verdade ele tem o desejo suicida porque ele vira e fala assim: Senhor, me leva. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim nessa noite. Eu não quero mais viver. A tristeza dentro do meu coração é tão grande que eu preferi a morte. Mas Jesus nos deixou um exemplo e nós vamos caminhar com ele nesse texto. E é interessante que muitas vezes nós não admitimos isso, temos um modelo, mas o próprio Jesus, que não é qualquer pessoa, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que realizou milagres. Eu estou falando daquele que curou. Eu estou falando daquele que era, que é e que há de vir. Esse próprio Jesus declarou: eu não estou bem. A minha tristeza é tanta que eu tenho sensação de morte. Você não precisa continuar fingindo que tudo está bem. Se Jesus, sendo homem perfeito, assumiu a sua tristeza, você e eu não precisamos continuar sorrindo quando o nosso coração está partido. Agora é até mais fácil, né? Porque a gente usa máscara, ninguém nem vê mais o nosso sorriso. Mas deixa eu falar uma coisa, os seus olhos falam muito. E os seus olhos não podem mentir. O seu olhar não pode mentir. Uma mãe, ela, ao olhar nos olhos do filho, ela sabe. Se eu olho nos olhos do Dani e eu faço uma pergunta para ele, e eu viro para ele e falo assim: filho, tá tudo bem? Ainda que ele me diga assim: tá, mamãe, está tudo bem. Se ele não estiver bem, ao olhar nos olhos dele, eu sei que ele não está bem. Vamos pensar, durante toda essa pandemia, quantas pessoas importantes, eu estou dizendo de presidentes, reis, grandes chefes, quantas pessoas você ouviu na televisão falar assim: olha,
Eu não sei o que fazer, eu estou com medo, essa pandemia me assusta. Não, né? Todos chegam diante das câmeras e falam assim, não, tudo está sob controle, não é assim? Está tudo controlado. A pandemia está sob controle, a vacina está sendo estudada, temos tudo sob controle. Mas será que no fundo, é assim mesmo que eles se sentem? E nós? Preferimos ouvir está tudo sob controle? Que nos passem que está tudo sob controle? Ou, na verdade, seria muito mais fácil nós escutarmos, olha, a situação está realmente difícil, mas juntos nós vamos buscar a solução. Nós temos toda uma equipe trabalhando para buscar a solução. Eu não sei o que fazer e eu preciso da ajuda das pessoas. Será que se grandes líderes, será que se o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, não importa o país, chegasse diante de uma rede nacional e dissesse, eu não tenho a solução, mas eu acredito que com toda uma equipe, com todos os interessados, trabalhando, nós vamos chegar a uma solução. Como nós iríamos reagir diante disso? Deixa eu dizer para você um segredo. Não existe maneira de ser ajudado se você não reconhecer que precisa de ajuda. E é nisso que eu quero me focar essa palavra nessa noite. Eu precisei aprender essa lição. Eu precisei aprender essa lição. Um dia eu precisei reconhecer, eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Não queira entrar nessa forma da sociedade que você tem que ser perfeito, que tudo o que você faz tem que ser o melhor, que se você não fizer o que os outros vão pensar. Ah, mas se eu não estiver sorrindo, o que vão pensar de mim? Ah, mas se eu não estiver bem para falar com as pessoas, o que é que vão pensar de mim? Eu preciso reconhecer, hoje eu não estou bem. Hoje, realmente, eu não sei como vou falar com as pessoas. Hoje, eu não sei como eu vou me dirigir às pessoas. Mas eu vou buscar ajuda, porque eu quero estar bem. Você consegue compreender a diferença? E, refletindo muito especificamente nesse texto, existem 3 segredos nesse texto que nós precisamos aprender. O primeiro é que nós precisamos falar. Você precisa falar com você mesmo. Com certeza, quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, ei, Pedro, Tiago, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem comigo, vigiem comigo. Com certeza, Jesus já havia refletido sobre a situação dele. Ele já havia olhado para ele mesmo e pensado, olha, realmente eu hoje não estou bem. Eu preciso de alguém que esteja comigo. Eu preciso de alguém que esteja comigo. No livro de Salmos, se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que em muitos textos do livro de Salmos, Davi, um grande homem, fala consigo mesmo. Fala consigo mesmo. E essa noite o Senhor te convida a fazer uma reflexão. Como está a tua alma? De verdade, como você está se sentindo? O que você precisa? O que você precisa? Sabe, algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, no momento em que realmente eu estava totalmente desorientada, angustiada, o meu coração batia tão acelerado que a sensação que eu tinha é que meu coração ia sair pela minha boca.
Eu deitava e eu sentia o meu coração batendo na minha cabeça. Ai, Fernanda, mas você não conhece a palavra de Deus? Conheço. E eu repetia cada versículo, e quanto mais versículos eu falava, mais ansiosa eu ficava, mais o meu coração disparava. Mas houve um momento que eu levantei e eu falei assim, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E eu busquei ajuda. Só que, em primeiro lugar, eu precisei reconhecer. Eu deixei de fingir para o meu marido que eu estava bem. Eu deixei de fingir para o meu filho que eu estava bem. Eu deixei de fingir para a minha coordenadora que eu estava bem e que eu ia dar conta de todo o meu trabalho. E eu chorei como uma criança e falei, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Se você não está bem nessa noite, se você tem vivido dias em que você não está bem, eu quero te fazer um convite. Reconheça em primeiro lugar. Se você for estudar sobre a questão da dependência química, a primeira coisa que um dependente químico precisa fazer para ser tratado é reconhecer que ele precisa de ajuda. Não existe uma maneira de você internar um dependente químico se ele não reconhecer, a não ser que seja por interdição. Um familiar fala assim, realmente ele está fora da razão, ele já não tem como tomar decisão, eu vou interná-lo. Se não for por interdição, a única forma de um dependente químico ser internado é ele reconhecer que precisa de ajuda. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que você precisa se derramar diante de Deus. O que Jesus foi fazer ali? Ele foi orar. Ele foi orar. E deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes você pensa assim, mas eu não sei orar. Como é que eu vou orar? Não existe fórmula. Não existe um padrão. O que o Senhor quer é que você derrame verdadeiramente o seu coração diante dEle. Fala para Ele, paizinho, está doendo demais. Pai, eu não sei como fazer. Senhor, eu já fiz de tudo e eu não consigo me sentir de forma diferente. Eu não sei mais que atitude devo tomar. Use as palavras que vierem à sua boca. Eu vou dizer uma coisa para você, já houve momentos da minha vida em que eu sentir tamanha angústia, tamanha tristeza, que eu fiz de uma música a minha oração. Derrame-se diante do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 14 e 15... 1 Samuel 1, 14 e 15. Esse texto fala sobre uma mulher que queria muito ter um filho. E um dia essa mulher resolve ir até o templo e orar. E olha só o que diz esse texto. Quando o profeta vê essa mulher ali, ele diz assim, ei, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Sabe o que estava acontecendo com Ana? Ela estava balbuciando. Era a forma que ela encontrou de se derramar diante do Senhor. E quem olhou para ela achou que ela estava embriagada. Mas não importava quem estava olhando para ela. O que importava é que o Pai estava ali, escutando as orações dela. Escutando aquilo que pessoas que estão ao nosso redor não podem escutar. Não podem escutar. E a última coisa que eu queria dizer para você, que vive um momento difícil, que se sente tão angustiado, é que você precisa compartilhar.
Olha o que Jesus fez. Não existe ninguém melhor para nos ensinar do que o próprio Jesus. Ele chamou 2 dos seus discípulos. 2 dos seus discípulos. Ele não levou todo mundo. Ele chamou 2. Isso significa que você precisa compartilhar aquilo que você está sentindo. Jesus reconheceu naquele momento, olha aí o que diz no versículo 38, no finalzinho. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus reconheceu, eu não estou bem, a minha alma está profundamente triste. Por favor, fiquem aqui e vigiem comigo. Você precisa ter pessoas que nos momentos difíceis estejam abertas para te escutar. Mas preste atenção numa coisa. Cuidado, cuidado. Jesus não abriu para todo mundo o que ele estava sentindo naquele momento. Ele escolheu alguns dos seus discípulos. Nem todas as pessoas estarão prontas para ouvir o que você tem para dizer. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir você dizer assim, olha, eu não estou bem. Agora, se você pedir ao Senhor que levante pessoas segundo o coração dele, pessoas da parte de Deus, com quem realmente você possa compartilhar, eu quero te dizer que algo tremendo vai acontecer na sua vida. Eu estou passando por todo um processo. E se existe algo que tem sido uma bênção na minha vida, é ter um casal com quem eu possa compartilhar as minhas dificuldades. É ter um casal que eu digo assim, olha, eu não estou bem. Não é que eu não acredite, não é que eu não tenha fé, mas isso está acontecendo e isso tem me tirado o norte, isso tem me deixado preocupada, isso tem trazido tristeza ao meu coração. E eles viram para mim e falaram assim, eu sei o que você está sentindo. Eu posso compartilhar da sua dor. Por isso eu quero desafiar a você a buscar no Senhor pessoas com quem você possa compartilhar a sua dor. E eu gostaria de terminar essa reflexão em que nós aprendemos que nós precisamos, falar conosco mesmos, falar com nós mesmos, falar com nós mesmos e reconhecer que não estamos bem, nos derramar diante do Senhor e procurar pessoas que podem nos ajudar. Eu ouvi uma história de um grande líder dos Estados Unidos e um dia esse grande líder dos Estados Unidos ele foi indagado por um repórter e aquele repórter virou para ele e falou assim, me fala o segredo do seu sucesso, me fala como é que você conseguiu chegar até aqui. E aquele grande líder virou e falou assim, olha, as coisas não são tão bonitas como te parecem. Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, os meus filhos não são perfeitos, mas o que me fez chegar até aqui foi reconhecer que eu precisava de ajuda e eu ter decidido buscar pessoas para me ajudarem no caminho. Deixa eu falar uma coisa para você, você não está sozinho. Você não está sozinha. Talvez nesse momento aí na sua casa não tenha ninguém e o sentimento que vem sobre você é de total solidão. Mas eu quero dizer para você que verdadeiramente você não está sozinha. Que o Senhor, Ele pode ir ao seu encontro nessa hora e te socorrer. Ele pode mudar a história que você já acredita que não seja mais possível. Eu vou dizer para você, houve um momento em 2020 que eu pensei que todos os sonhos de Deus para a minha vida
seriam frustrados. Tamanha angústia que estava no meu coração. Eu achei que eu ia ter que deixar o meu trabalho. Eu achei que o meu filho ia ter graves consequências pelo estado que eu estava. Eu achei que o meu casamento seria fortemente abalado e que nunca mais eu seria a mesma esposa e que nunca mais eu teria momentos tão felizes com o meu marido. Mas o Senhor mudou a situação na minha vida e Ele quer mudar a sua situação também. Jesus passou por aquele momento para que o maior propósito na vida dele pudesse ser cumprido, que era morrer no meu e no seu lugar. Foi difícil aquele momento, mas ele resistiu como homem. E se o Senhor nos trouxe essa palavra, é porque Ele quer dizer para nós, olha, eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas vai passar. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Mas nós precisamos declarar ao Senhor, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Se você de verdade abrir o seu coração nessa noite e falar para o Senhor, Senhor, está doendo demais, mas eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isso. E eu sei que a minha vida não é em vão. Eu sei que algo o Senhor vai fazer na minha vida e através da minha vida. Tenha certeza de que você vai viver algo extraordinário. Extraordinário. As nossas lutas não são para nos parar. As nossas lutas são apenas para nos ensinarem coisas grandes que estão por vir. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, obrigada porque o Senhor determinou essa noite para trazer algo precioso ao nosso coração e tirar um peso dos nossos ombros. Senhor, é bem verdade que vivemos numa sociedade em que durante todo o tempo precisamos demonstrar algo que nem sempre é aquilo que está no nosso coração. Senhor, quantas vezes abrimos as redes sociais e vemos vidas perfeitas, famílias perfeitas, mas nós sabemos que por detrás existe uma luta, existe dor, existe a falta de esperança. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos dá a certeza de que nós podemos rasgar o nosso coração. Que nós podemos chegar diante de Ti da maneira como nós estamos e dizer, Paizinho, eu não estou bem, ajuda-me, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor levante pessoas para ajudar aqueles que nesse momento estão sofrendo, Senhor. Deus, usa as nossas vidas também como igreja, Senhor, para trazer alívio aos corações num momento tão difícil. Senhor, nós queremos ser luz. Nós queremos levar o amor de Cristo para a vida das pessoas. Nós queremos que através de nós as pessoas encontrem consolo, abrigo, refrigério. Usa-nos, Senhor. Pai, essa pessoa nessa noite que está nos assistindo e que na verdade se identificou tanto com essa sensação de morte. Senhor, eu quero te pedir que Tu vá de encontro a esta vida, Senhor, e que traga esperança a esse coração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos cancelar agora toda palavra de desânimo. Nós queremos cancelar, Senhor, toda acusação sobre esta vida. E nós queremos declarar que o Senhor tem algo novo para ela.
Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que ouve esta palavra nessa noite, cada pessoa que foi alcançada por esta palavra. Senhor, aquilo que como humana eu não pude transmitir de forma correta, que o Teu Espírito Santo revele nessa noite. Deus, nós abençoamos a cada pessoa, a cada um que está nos ouvindo, que a Tua palavra, Senhor, frutifique, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que escutou essa palavra e se sentiu tocada por ela nessa noite, se você sentiu a necessidade de compartilhar aquilo que você está vivendo, nós vamos estar colocando ela. Na sua tela aí vai aparecer um telefone de contato. Entre em contato conosco. Se você também quiser deixar aí uma mensagem pelo chat, nós teremos muita alegria em falar com você, em ajudar você. Você não está sozinha. Conte conosco como igreja, conte conosco para te auxiliar. E não desista, receba a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Outra coisa que nós queremos dizer também é você que é membro da igreja e quer contribuir com as suas ofertas e com os seus dízimos. Nós temos aí também, será projetada as nossas contas. Você pode fazer a sua contribuição através de uma das nossas contas. O nosso desejo é que nessa noite você tenha sido abençoado através dessa palavra. E que você tenha uma noite de descanso, uma noite de paz. E que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Que você tenha um resto de semana em que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Deus te abençoe.